Bom dia, pessoas. Hoje eu queria falar de um assunto que eu acho que vai irritar muita gente, né? Que é a questão de que o homem moderno, em sua grande maioria, é um efeminado, tá? E quando eu digo que a pessoa é um efeminado, eu não estou pensando necessariamente que o sujeito é um homossexual, ou que ele, tipo assim, fala desse jeito, oi gente, tudo bem? Vamos lá, tipo um Felipe Neto da vida, ou enfim, outros dessa galera meio metrosexual aí. Eu não estou me referindo a essa galera. Embora estes exemplos, eles sejam exemplos extremos de uma pessoa efeminada, não é? Mas o que eu estou em mente contempla até o seu fortão de academia, ou aquele pegador de mulheres lá que todo final de semana está saindo com uma mulher diferente. Na vasta maioria dos casos, ele também é um efeminado, tá? Então você vê uma crise de masculinidade atualmente. Ela acontece no mundo inteiro, mas se você for na Europa, principalmente, né, onde a ideologia de esquerda, o feminismo e o ateísmo, de maneira geral, está muito mais elevado, mais presente na população, você vê isso com até uma certa maior frequência, entende? Tanto que quando eu me mudei para a Europa, em alguns casos eu sequer conseguia diferenciar um homossexual de um hétero, porque os sujeitos lá estão tão efeminados na forma de se vestir, na forma de se comportar, que é complicado, cara. Complicado. Você corre o risco de passar uns apertos lá, tá? Mas São Tomás de Aquino, na questão 138 da segunda parte da Suma Teológica, ele coloca que no caso da Suma, parece que a tradução não é efeminado, mas sim o vício da molice, né? Que é coisa mole, uma coisa frágil, né? Que não deixa de basicamente ser a mesma coisa que um sujeito efeminado, né? Mas ele vai argumentar se essa molice, né? Esse ser efeminado é um vício contra a perseverança, né? E o argumento ali é que ele argumenta que sim, a molícia, a molice é um vício contra a perseverança. E por quê? Porque o sujeito que persevera é um sujeito que dá conta das coisas difíceis por um tempo longo, ele não baqueia, ele contra todas, às vezes ele faz alguma coisa que ele não gosta por obrigação, por necessidade, enquanto que o efeminado, né, o sujeito que sofre desse vício, ele não consegue perseverar, ele tem um apego muito excessivo pelos prazeres, ele é um indivíduo fraco, ele é um indivíduo que não busca as coisas difíceis, ele corre das coisas difíceis, e isso não é necessariamente, por exemplo, você correr de salvar alguém de um que está para morrer, ou coisas mais sérias. Não, às vezes é, sabe, aquele e-mail que você não quer escrever para o seu patrão porque vai demorar muito tempo, isso tem que. Aí você prefere ficar vendo televisão. Isso é um ato efeminado. Você não quer abandonar aquele prazer de ficar ali sentadinho, mexendo na televisão e ir fazer o seu e-mail, escrever o seu e-mail, que é a sua obrigação de Estado, não é? Outra coisa que você vê muito claramente é essa questão desse povo mulherengo, esse apego excessivo ao sexo, ao prazer, etc. E eles não conseguem, o homem atual não consegue se comprometer com uma mulher, né? Porque, obviamente, comprometer com alguém de uma forma masculina envolve sacrifício, envolve dificuldades, é aguentar os defeitos de alguém, é fazer uma relação durar, funcionar, ceder, e isso exige fortaleza, perseverança que um homem efeminado ele não tem, não é? Ir para a guerra, não é? Você consegue imaginar esse pessoalzinho lá da Europa, aqueles homens tudo afeminado, se comportando igual menina, defendendo um país numa guerra? Não, não dá, entendeu? E a razão de ser desses homens efeminados, né? Como eu disse, né, na atitude, não necessariamente na forma de se vestir, porque é um sujeito de academia que fica se olhando no espelho e só quer saber de prazeres, de beber, mulheres, etc., é um indivíduo que ele é preso ao prazer e dificilmente um indivíduo que é viciado em prazeres, né, seja ele o álcool, o sexo, etc., você não pode esperar desse indivíduo perseverança e né, comprometimento com as coisas difíceis da vida.
né? Ele é um indivíduo que está ali cego pelo prazer. Então ele é um indivíduo fraco. Mas hoje em dia nós somos ensinados que não, o machão é exatamente o fortão lá da academia, que, né, que não consegue segurar nenhuma relação estável e madura, mas que sai pegando todo mundo, né? Mas quais são as causas disso? Bom, as causas disso é uma sociedade decadente, né, do ponto de vista moral, né? Então você vê que, por exemplo, o feminismo tomou conta por causa das ideias marxistas, do ateísmo, né? Então, esse subjetivismo louco. E o feminismo empurra essa narrativa de que o homem deve ser um ser sensível, um ser compreensível, deve ser igual à mulher, que não há diferença entre os dois, essa palhaçada toda, não é? E então a masculinidade ela está sendo estrangulada por essas ideologias, não é? Porque o indivíduo criança, pelo menos como eu disse, imagino que deva estar acontecendo aqui no Brasil também, mas na Europa é mais comum, um indivíduo, uma criança que se comporta como uma criança masculina, né? Homem, jovem, ela é censurada pelos professores, não é? Ela vai ser, né, aquela masculinidade tóxica, tem que controlar o comportamento das crianças. Esse menino está muito brigão, muito barulhento, ele corre, muita energia, ele não deve se comportar assim. Não estou dizendo que a criança ela deve ser uma maluca correndo em círculos na sala de aula, mas o que eu estou dizendo é que comportamentos que são típicos de uma criança do sexo masculino são, né, são reprimidas porque masculinidade tóxica, né? Então você vê na Europa, né, e com essa cultura de que tudo que o cara faz é um ataque à mulher, ou patriarchy, ou patronizing, e mansplaining, todos esses termos ridículos. Então os homens estão se comportando como menininhas, não é? Eles são indivíduos que são treinados a falar sobre seus sentimentos, se abrir. Você vê memes na internet o tempo inteiro. Tudo que um homem quer é poder deitar no colinho de uma mulher e se abrir emocionalmente, papapá. Olha, não estou dizendo que você tem que ser um sujeito pedra, frio, sem emoções e que não há momento e espaço para um desabafo. Óbvio que não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que tem tido um excesso de propaganda e de imposições culturais para que o homem fique efeminado, não é? As roupas que são, né, empurradas para os homens, a moda vigente. Então nós estamos criando uma sociedade de homens extremamente frouxos, que não sabem trocar um pneu de um carro, que não sabem buscar o que é difícil, que gostam de ficar na casa dos pais até os 35 anos de idade, porque tem dificuldade de buscar algo difícil. Então assim, mas se eu sair de casa eu vou ganhar, o meu salário não vai me permitir ter os mesmos confortos que eu tenho agora, eu não vou poder ir para os mesmos lugares que eu costumo ir, eu não vou conseguir comprar as mesmas roupas. Isso é um sujeito efeminado, é um sujeito que não quer abrir mão do prazer e do conforto e buscar deliberadamente algo difícil. Então, uma boa educação, uma educação católica, né, que ensina que há uma hierarquia, né, o marido é a cabeça da casa, que o homem deve ser criado para proteger a esposa e os filhos, que ele deve buscar o que é árduo e o que é difícil. Uma educação em que o pai coloca o filho para trabalhar desde cedo, que mostra a ele o carro, como o carro funciona, desmontar, proteger a irmã mais nova, etc. Todas essas coisas elas são fundamentais para uma sociedade saudável, né? E não essa palhaçada que nós vemos hoje de ensinar homens a serem igual menininhas. Então, persevere, faça o que é difícil, busque o que é difícil. É buscar mesmo, não é só saber agir da forma correta quando os problemas vierem. Não, busque o que é difícil, busque o que é árduo. Igual na musculação, não é chato começar a malhar, mas depois você não gosta de ver os frutos daquele esforço. Então, a mesma coisa com a vida. Busque o que é difícil, não corra dos problemas. E pais, caso algum pai venha assistir a isso, trate seus filhos homens iguais, homens, não trate ele como umas bonequinhas de porcelana. Nossa, gente, senão ele vai ficar desse jeito. E aí você não reclama depois, tá? Se ele ficar assim. E como eu falei, não precisa ser homossexual. Como eu disse e repito, na Europa eu não conseguia identificar quem eram os gays e quem não eram os gays. Então, fica aí a dica, vídeo curto. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.